Vamos ver agora a primeira parte da montagem. Antes de tudo, vamos relembrar alguns cuidados, né? Cuidado com a eletricidade estática, sempre lembrar de tocar nos componentes da forma adequada e de descarregar a eletricidade, né, numa carcaça aterrada antes de mexer. Ter atenção nas conexões de alimentação para não inverter, para não fazer nenhuma conexão que não precisa ser feita. Sempre lembrar de instalar os coolers, principalmente o cooler do processador, que a gente vai ver mais na frente como é que se faz isso. Mas sempre lembrar de instalar esse cooler. E sempre mesmo que for mexer na placa-mãe, lembrar de desligar tudo. Para desligar eu posso usar a chave, se a fonte tiver. Se tiver ligado no filtro de linha, eu também posso usar a chave do filtro de linha, parecida com essa ou desse mesmo tipo. Ou ainda, o que dá para fazer em todo modelo de fonte, desconectar o cabo da alimentação. Eu acho esse aqui mais interessante porque esse aqui tem um detalhe visual. Você nota que não tem cabo conectado e que realmente está desligado. Pode também desligar da tomada, mas desligar da fonte tem esse visual. Outra dica importante é o local de trabalho. É muito importante que o local de trabalho seja um local espaçoso e organizado, para evitar que você perca componente, perca algum parafuso, ou mesmo cometa algum erro por falta de organização. Se possível, utilize uma manta antistática, né, para proteger os componentes. Se não, você pode usar a própria embalagem que vem na placa-mãe para ficar por baixo, já que essa embalagem é antistática também. Utilize as ferramentas adequadas, né? Tenha sempre à disposição a pasta térmica, um pincel para limpeza, de preferência um pincel antistático, mas se não tiver, esse aqui também pode funcionar. Você toca ele no local aterrado também antes de utilizar. Uma borracha para limpar os contatos de memória e de placas de expansão. Utilize esse local aqui, a parte vermelha, né? Não utilize essa parte azul. A borracha tem que ser uma borracha que não solte, não deixe fragmento na parte que você usou para limpar. Um alicate ou uma pinça, né? O alicate é bom que serve para dois usos, mas um alicate ou uma pinça para pegar algum parafuso ou conectar algum componente de maior dificuldade. E uma chave, né? Uma chave estrela ou Phillips, depende de como você chamar, mas desse tamanho, preferencial a 316. O ideal é ter também uma menor para usar em notebooks e uma maior para usar na parte externa do gabinete, mas essa 316 ela serve para os dois fins, pelo menos para a maioria dos parafusos. Vamos agora preparar o gabinete, né? Para abrir o gabinete, geralmente você tem dois parafusos, né? Parafusinho aqui e aqui. Alguns modelos você consegue abrir só com a mão, tem uma conexão, mas o padrão é um parafusozinho sextavado com uma chavezinha Phillips na parte interna, né? Tem nesses locais aqui. Aqui outro modelo de gabinete também, né? Esse aqui eu já tenho uma placa-mãe, fica aqui em cima. E ele tem um diferencial que a fonte vai embaixo, mas é o mesmo tipo de parafuso que usa, as mesmas conexões. Ele tem local aqui para os drives de CD, né? Drivezinho de CD, DVD. Aqui é o HD 2,5 polegadas e aqui o HD padrão de desktop 3,5. Nesse modelo aqui você só tem o lugar dos CDs aqui em cima e aqui o local dos HDs. Da HDs 3,5. Placa-mãe fica aqui, né? Dependendo do tamanho, tem diversas conexões diferentes. Aqui é a placa-mãe. E a fonte fica aqui, nesse local, que é o local padrão para a maioria dos gabinetes.
Para abrir o gabinete, geralmente só se precisa abrir essa parte aqui, essa tampa, para acessar a placa-mãe. Alguns modelos específicos é que você tem que abrir aqui para fazer algum ajuste, né? Essa lateral para fazer algum ajuste. Prenda sempre a fonte com 4 parafusos, né? Tem aqui mostrando, o outro está aqui escondido, não dá para ver. Ao abrir um gabinete, você tocar na carcaça já é uma forma de descarregar a eletricidade estática, mas claro que para isso o computador tem que ainda estar com a tomada lá no local, então fica até meio contraditório, né? Você tem que utilizar ele fora da tomada e tem que botar na tomada para descarregar. Então você bota ele na tomada, descarrega e retira novamente. E lembra de fazer essa descarga a cada 10 minutos. Então a cada 10 minutos você tem que refazer essa descarga da eletrostática. Daquele que eu falei que abre na parte de dentro, às vezes tem essa opção. Você pode montar toda a placa-mãe nessa parte aqui e depois encaixa aqui, né? Encaixa e depois dá um empurrãozinho para trás para montar, né? Para desmontar, o empurrão para frente. Alguns modelos de gabinete tem isso aqui, outros você abre aqui, não tem muito o que fazer desse lado não. Tem uns que nem tem a opção de abrir aqui. Ao invés de parafuso, eles usam ribetes nesse local. O principal é abrir desse lado, mas os que tem essa opção de abrir e desconectar é muito útil, facilita a montagem. Na parte da frente, para botar os drives de CD, DVD, você tem essa opção. Às vezes vem tampada com esse metalzinho aqui, todos eles tampados. Às vezes vem só um aberto ou nenhum. Isso aqui é fácil de abrir, de retirar. É só você pegar ele aqui com um alicate, com cuidado, e ficar mexendo para um lado e para o outro que ele solta, né? Se for utilizar a mão, também dá para fazer com a mão. Tenha cuidado, porque essas partezinhas, principalmente a lateral aqui e essas quinas, são bem cortantes, né? Então tenha cuidado para não se machucar. É muito comum essa parte interna do gabinete, a parte que o usuário comum não tem acesso, ser bem afiada e causar cortes, né? Mesmo no laboratório, quase todo semestre tem algum aluno desatento que não presta atenção nesse detalhe ou ignora e termina com algum corte. E agora vamos preparar a placa-mãe. Placa-mãe eu tenho aqui esses diversos fabricantes, né? Gigabyte, Asus, Foxconn, ASRock, MSI, Intel, entre outros. Cada modelo tem suas particularidades, mas cada placa-mãe que você compra nova acompanha também um manual. O manual da placa-mãe que ajuda a montar. Mas as coisas mais padrões eu vou mostrar aqui. Isso aqui é a aparência da placa-mãe padrão, né? Local do processador, como a gente já viu. Local das memórias. Aqui vem a fonte. Aqui são os IDEs. Pode ser HD ou drive CD. Isso aqui é para o disquete. É o que algum lugar vai ter escrito como flop. É a mesma coisa que disquete. Está em desuso. Aqui são os conectores SATA, as mais novas tem mais conectores desse tipo, né? Conector SATA, USBs, expansão aqui, os PCIs, aqui os PCIs Express. E você vai ver que a maioria desses conectores tem escrito o nome aqui do lado. Aqui ele fala o tipo de memória, aqui ele fala que é o conector SATA. Aqui tem escrito que é USB. Além disso, no manual da placa-mãe também tem um diagrama mostrando onde esses conectores, quais as posições dele. As placas-mãe mais antigas tinha muito jump que a gente configurava, né? Configurava também a velocidade do frontside bus, né? O FSB. Configurava tipo de memória, velocidade da memória, tensão da memória. Hoje em dia, as maiorias são conhecidas como jump free. O único jump que ainda se mantém é o jump de apagar a BIOS, né? Que é esse jump aqui. Inclusive uma atenção muito importante, que às vezes em concurso ele deixa esse jump na posição de clear BIOS, né? Clear CMOS, clear BIOS. E a placa-mãe não liga. Basta esse jump estar nessa posição que a placa-mãe não liga. Então uma solução é tirar ele totalmente, sempre tirar ele a posição que funciona.
ou botar ele na posição correta. Então, se você só usa esse aqui quando você quer apagar a BIOS, geralmente quando tem algum erro ou para apagar alguma configuração que deu errado. Mais na frente tem um capítulo só sobre BIOS que eu vou entrar em mais detalhes nessa parte, né? Também temos a bateria da BIOS. Esse aqui é um modelo antigo que tem até algumas configurações também de jump na placa, mas a bateria se mantém. Essa bateria ela tende a manter a memória, aqueles ajustes padrões, né? Mostra até aqui os valores de tensão padrão dela, 3 volts, um pouquinho para mais, um pouquinho para menos. E para retirar essa bateria, a gente só dá um cliquezinho aqui, aí ela sobe. E para medir sua tensão, saber se está tudo ok, né? Porque se tiver uma placa-mãe que começa a perder a hora, a perder a data e configuração, que você tem que configurar toda vez que inicia, é sinal de que essa bateria está fraca, né? A bateria boa tem que dar 3 volts ou nessa faixa aqui que eu estou mostrando, né? Para medir ela externamente, a carcaça, a parte ao redor é o mais, essa parte aqui é o mais, e essa partezinha de baixo é o menos. Tenho também como medir ela direto na placa-mãe. Já que essa parte de cima é o mais, eu boto mais nela, e o menos uso qualquer parte da carcaça do computador. Duas formas de medir. Aqui eu mostro como eu vou fazer essa medida na prática. Eu uso a escala de tensão contínua, né? Posso botar o vermelho, que é o mais, na bateria, e o preto direto na carcaça. Para retirar, eu vou só naquele conector empurro, com a própria ponteira da multímetro já ajuda a retirar. E eu jogo mais para baixo, porque o mais tanto está naquela parte de cima como na lateral. Só que agora é baixo porque eu inverti a bateria. E faço a medida. Vamos agora à instalação do processador. A instalação do processador exige um pouco mais de cuidado. Primeiro, o soquete. O soquete tem que ser o mesmo. Se você às vezes tem um soquete com um pouco de diferença, que tem uma pinagem, algum cantinho, algum detalhezinho que não vai conectar. Então, se o soquete for 462 da placa-mãe, o do processador tem que ser o mesmo, né? Então tem que ter essa compatibilidade. Não adianta forçar, porque se forçar estraga. Esse modelo mais antigo, alguns AMD ainda usa também, tem o pino no processador, né? Esse aqui é o processador. E os modelos mais novos, o pino é na placa-mãe, com ainda mais fácil de empenar. Quando você for montar um modelo desse, tem que ficar atento a essas dobrinhas aqui. Viu que essa partezinha aqui está dourada, tem um pontinho aqui para marcar onde ela vai. E não adianta forçar, é só encostar que ele já encaixa. Claro que tem que levantar essa alavanca antes, né? Mostra aqui outro modelo aqui já da Intel, do Pentium 4, que ainda tinha os pinos no processador. Ele também tem esse local. Veja que no caso ele só tem um canto. É só aqui que tem essa diferença, nesse local. E aqui, se você notar, também tem pinos em todos os cantos. E só aqui que tem a falta desses pinos, para poder fazer o encaixe perfeito. Para conectar, a primeira coisa que se faz, ou para tirar ou botar o processador, é levantar a alavanca. Tem que levantar essa alavancazinha. Não tentem tirar o processador sem levantar, pode danificar tanto o processador como o soquete na placa-mãe onde recebe o processador. Depois que você encaixa ele tranquilamente, vai lá, ele encaixa todos os pinos, se não tiver nada empenado. Aí é que você vai e baixa a alavanca. Aí você baixa a alavanca, ela fixa esses contatos. Já nos modelos mais novos tem um pouquinho mais complexo isso, e os pinos são na placa-mãe. Não sei se dá para notar aqui que os pinos são na placa-mãe. Então você vai empurrar esse bichinho aqui um pouquinho para baixo, né? Primeiro movimento é dar um empurrão para baixo, e ao mesmo tempo que você empurrar para baixo, você vai empurrar para a lateral, né? Então você bota aqui um empurrão para baixo, mais a lateral. Quando você faz isso, é só soltar, que aí naturalmente ele sai desse gancho aqui e já sobe. Você puxa ele, ele vem todinho para cá, esse gancho vem todinho para cá.
e essa tampa fica pronta para ser aberta. Você não bota o dedo aqui dentro para puxar essa tampa não. Para abrir essa tampa você empurra aqui. Porque você empurra aqui e a tampa naturalmente sobe. Então você tem o soquete todo aberto assim. Ó, alavanca o lado oposto, que estava o soquete. E quando você empurrou essa alavancazinha aqui, ele sobe a tampa. Então conecta o processador aqui com muito cuidado. Aqui também tem umas ranhurazinhas mostrando onde deve ir o processador. Esse aqui é o soquete 775. Ó, veja aqui no processador, a parte de cima tem os conectores. Tem mostrando uma setinha para onde deve ficar. No caso, essa setinha aqui, ela vai ficar apontando para esse local aqui. É para onde vai ficar apontando essa setinha. E esse aqui é a parte de baixo, né? Nesse modelo de processador, a partir do 775, a família aí também da Intel, não tem mais os pinos na parte de baixo. Mas tem lá, ó, a setinha também mostrando aqui. E não toque em hipótese nenhuma aqui, nesse local. Porque tanto tem um risco de estática, como risco de oxidação. Então não toque nesses pinozinhos dourados. Mostrando aqui novamente, para lembrar vocês dos contatos. E onde eles vão aqui. Os dois amarelos, né? Que são esses aqui, na parte com o processador para cima ou o processador invertido. Mostrando só. E aqui, onde eles vão. Aquela setinha vai para esse local. O local correto de segurar o processador também é botar o dedo nesses locais aqui, ó, nessa lateral aqui. Porque essa lateral ela vai encaixar exatamente aqui. É onde tem um espaço para sua mão ir o mais longe possível. Se você tocar nesse outro lado, o processador vai ficar um pouquinho mais para cima. Aí tem uma tendência de querer ficar mexendo ele para um lado e para o outro. Só que tem risco dele bater só numa quinazinha de um pino desses e empenar e perder a placa-mãe. O soquete do padrão mais novo, né? Aqui eu mostro o 1155, mas vale também para outros, 1151, 1200. Ele tem também o chanfro, né? A gente chama isso aqui de um chanfrozinho, que ele vai encaixar aqui. Às vezes você pega um 1151, aí pega uma placa-mãe 1153, por exemplo. A diferença é que esse cantinho aqui já vem para esse outro ponto aqui da placa-mãe. Aí já não encaixa o mesmo processador. E tem também o local aqui. Além de ter esses conectorzinhos, tem essas quinazinhas que também vão aqui, a parte de cima. É adequado para isso, para esse tipo de processador, esse soquete. Aqui eu mostro um passo a passo de como fazer, né, para conectar. Primeiro, o ideal é você usar uma tampinha de proteção se a placa-mãe não tiver em uso. Geralmente ela nova vem com essa plaquinha, uma plaquinha plástica. Aí retira ela com muito cuidado. Se você não sentir segurança, é até melhor retirar ela depois que levantar. Aqui, como eu falei, faz aquela pressão para baixo e para o lado. Quando você faz essa pressão, a própria força aqui desse sistema, quando você solta, né, depois que você afastar ela desse gancho, ela já sobe e você só vira ela até esse outro lado aqui. Quando você vira esse outro lado, para abrir a tampa você não bota o dedo dentro para puxar, você só empurra aqui, né? Empurra nesse ganchinho, aí ela sobe e fica nessa posição, esperando o processador. Aí como eu falei, ó, o processador você pega com os dedos nesse local, estão vendo aqui? Os dedos nas laterais, aí dá para você conectar. E isso você já olha se ele está na posição que o chanfro está adequado, né? São esses pontos aqui para a gente saber se está adequado. Aí vai com muito cuidado e paciência. Se você não tiver prática, você até apoia uma mão na outra para ir mais devagar. E depois que ele está aqui no local, você não tem que botar aqui e ficar mexendo ela, esfregando o processador no soquete, não. É só soltar ele aqui. Aí pode fechar. Fecha primeiro esse aqui, essa tampinha metálica primeiro, e depois esse ganchinho aqui. Aí o ganchinho novamente você vai puxar ele para baixo até
ele fechar perfeitamente aqui. Então com isso você já tem o processador no local. Se você vai só trocar a pasta ou até mesmo para limpar a pasta, você não precisa retirar o processador do lugar. Se você vai fazer qualquer uma dessas aqui, basta tirar o cooler e aqui você já tem acesso. Mais fácil de limpar assim, né? Porque você pega, usa papel toalha ou algum papel higiênico para limpar e repassar a pasta aqui também, não tem problema. Então, para limpar ou trocar a pasta, você precisa só do passo 4. E falando de pasta térmica, eu vou mostrar agora a vocês como é que faz para colocar, né? Esse modelo de processador que não tem aquela proteção metálica, basta passar a pasta térmica nesse local, só no cristalzinho, que é ele que vai entrar em contato com o dissipador. Essa imagem dá para entender melhor como funciona, né? Eu tenho aqui o cooler, que é um ventiladorzinho, nesse ângulo não dá para ver, enxergar ele, mas ele fica na parte de cima. Geralmente ele sopra o vento para baixo, para melhorar o efeito do seu resfriamento. Tem alguns conectores aqui, a parte plástica que faz colar no dissipador. Tem o dissipador propriamente dito, essa partezinha aqui. Geralmente é de alumínio, mas os melhores são de cobre. Por quê? Porque são ótimos condutores de calor, esses dois metais. Tem uns modelos ainda híbrido, né? Com a parte externa de alumínio e a parte central só um miolozinho de cobre. E entre o dissipador e o processador vem a pasta térmica, essa parte aqui. Porque se a gente olhar microscopicamente, não tem um contato perfeito entre os dois, né? Tem um contatozinho que tem algumas partes que fica lacunas de ar, e essa lacuna de ar não conduz tão bem a temperatura. Então para isso a gente põe a pasta térmica. A pasta térmica preenche aquelas lacunas e faz uma ligação perfeita termicamente, né? Mecanicamente, para fazer essa troca térmica de calor. A pasta térmica deve ser aplicada com o dedo ou com alguma espátula. Eu tenho preferência para utilizar o dedo porque você sente se ficou algum grão de areia ou alguma sujeira indesejável, né? Caso tenha acontecido, limpa e aplica novamente. Então tá aqui, ó, a razão de utilizar essa aplicação da pasta térmica. Alguns coolers, quando vem novos, vem um elastômero, vem uma espécie de pastazinha cinza. Agora, a quantidade da pasta térmica é muito importante. Você nem pode deixar uma quantidade exagerada, né? Que vai tanto sujar tudo, como pode até comprometer a dissipação. Não quer dizer que mais pasta térmica vai dissipar melhor, né? Isso aqui é um exagero só para ilustrar, né? Não fazer isso aqui. Aqui também exagera, não é a forma correta de fazer. Nem também a falta, né? Você botar tão pouco que não preenche completamente, né? Tem que botar em todo o processador, não só uma bolinha. Então provavelmente nesse caso aqui, que também está errado, aplicar a pasta nesse local. Que o correto é aplicar aqui, né? Aplicar no processador e em todo o processador, né? Cobrir completamente o processador. E tem algumas pessoas também que dizem que o melhor é quando você aplica só um pontinho. Quando você bota o dissipador, ele já espalha. Mas aí como é que você vai saber se esse pontinho foi suficiente? Pode ser que preencha, não espalhe completamente. Então também não fazer isso. O elastômero que eu falei antes é esse tipo de dissipador, ele vem já no dissipador. E para aplicar nesse caso aqui, eu dou preferência a não usar, mas se for usar, tem que retirar esse papel antes. Retirar esse papel porque o elastômero está colado no dissipador. E quando você tira esse papel, você expõe ele para colar também no processador. Antes colado aqui só no dissipador. Mas eu não recomendo, inclusive, até quando eu pego um processador novo, um dissipador novo que vem com esse tipo de pasta de fita térmica, eu retiro ele, né? Eu utilizo geralmente o álcool isopropílico, né? Ou própria benzina. Ele mostra aqui falando os componentes que você usa para limpar.
retiro esse e utilizo a pasta térmica padrão, a branquinha, né? E você nunca deve usar a pasta térmica e a fita junto, né? Se for mudar para a pasta térmica, retira o elastômero que já tem, né? E hipótese nenhuma também utilizar com esse adesivo que vem, que esse adesivo é só para proteger. Então dê preferência a utilizar a pasta térmica branca. Na hora de encaixar também é importante você fazer o encaixe por igual, o encaixe nas duas laterais, para não encaixar primeiro um lado e depois o outro e ter risco da pasta vazar, né? Se você encaixar primeiro um lado e depois o outro, tem risco ali daquela pasta fazer isso aqui, né? E sair mais por um lado e um lado ficar faltando a pasta. Então tentar encaixar por igual. E para poder fazer esse encaixe por igual, tem até algumas regras para isso, né? Nesse modelo aqui você tem que ficar atento também a esse desnível que existe no dissipador, para esse desnível ficar sempre para esse lado aqui do soquete. Se você fizer desse jeito aqui incorreto, ele vai encostar aqui antes e vai deixar esse vazio aqui, esse local aqui sem contato. Então isso aqui, esse tipo de montagem aí causava aquecimento no processador, né? Isso aqui para alguns modelos de processadores pode vir com esse dissipador, a gente tem que ficar atento a essa montagem. Sempre ter também cuidado para fazer essa conexão. Geralmente é a AMD que usa muito esse tipo de conector. Tem que estar bem encaixado. E encaixar dos dois lados também. Os mais novos da AMD já usam esse conector com a travazinho, que facilita, né? A trava na posição de aberta, ele fica mole. Então você encaixa ele aqui de um lado, encaixa do outro. Depois que ele está encaixado de um lado do outro, você gira essa travinha para frente, aí ele fixa, né? Ele aumenta a fixação do dissipador no processador. Se precisar utilizar a chave, sempre utilizar a mão como proteção. Veja que essa mão limita para você não escorregar aqui e arranhar a placa-mãe. Se isso acontecer, você pode até perder a placa-mãe. Veja aqui como um detalhe do conexão, como é. Esse aqui é bem chato de montar, porque você tem que usar a chave de fenda. Ela tanto você inclina para cá para poder afastar essa peça para cá, como também tem que empurrar para baixo para poder descer, ou até mesmo para aliviar a pressão e poder subir. Se quebrar um desses conectores aqui, já não funciona mais o soquete, né? Para a opção de encaixar esse tipo de dissipador. Esse aqui é o jeito errado de fazer. Por quê? Porque aqui se você escorrega, sua mão desce. Sua mão desce, essa chave pode danificar aqui. Então não faça desse jeito, tá? Dê sempre preferência de utilizar a mão por cima. Tá vendo? A mão por cima do processador. Esse outro local aqui também, né? A forma correta de se fazer. E essa aqui é a forma que você não deve fazer. Os modelos para socket 775 e 1155 já utiliza um dissipador diferente, né? Um pouquinho mais fácil de instalar, mas também tem a desvantagem de ser bem frágil. Então eu tenho esses 4 pontos de fixação e eu até circulei desse jeito porque é o jeito correto da gente instalar, né? Sempre faça em forma de X, nunca em sentido circular, tá? E aqui o detalhe da parte de baixo desse conector. Tem modelos também que usam o parafuso e não usa esse conector plástico, né? Então veja sempre, ó, em forma de X. O próprio manual da placa-mãe tem informando isso. Eu já peguei algum modelo que tinha até um vídeo mostrando. Então primeiro esse aqui, pode ser qualquer um deles, mas em forma de X. Depois vem o oposto, né? Eu fiz esse outro aqui. Aí depois poderia ser qualquer um desses dois lados. Eu fiz o terceiro aqui e depois o oposto a ele. Mas veja que forma um X, né? Tirando esse movimento aqui. Então esse é o jeito. Nunca faça no sentido horário, né? Seria no sentido horário se eu fizesse aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Ou 1, 2, 3, 4. Nunca nesse sentido, nem nesse outro sentido, né? Nunca fazer desses daqui. Não fazer. Esse conector também tem esse detalhe, que para você abrir ele, você gira ele antes nessa posição, ó, tem até uma setinha mostrando aqui.
Você gira nessa posição e depois que você gira os 4, também nesse sentido em X, né? Gira esse, o daqui e o daqui. Aí você puxa eles para cima. Para fechar não, para fechar ele tem que estar nessa posição aqui. Nessa posição, com a setinha sem estar girada, e você só empurra. Na hora que empurra ele faz isso aqui. Ele tem, fica aqui a placa-mãe, a basezinha do conector, e ele desce a trava aqui. Na hora que você empurra, ele abre essa trava, faz com que ele fique fixo. Às vezes fica difícil de você girar isso aqui para esse sentido, para poder retirar. Você pode utilizar uma chave de fenda aqui, que aí ela ajuda você a retirar esse conector. Aqui mostrando os modelos com parafuso. Eu particularmente acho esse modelo mais interessante, ele é mais resistente, principalmente esse que usa essa base aqui por baixo. Só tem que lembrar de botar essa base aqui antes de botar a placa-mãe no gabinete. Algumas pessoas têm a mania de montar tudo no gabinete e você esquece disso aqui e tem que tirar a placa-mãe novamente. Então esse aqui vai embaixo da placa-mãe e esse aqui vai em cima do processador. E a ordem de apertar é essa, ó. Primeiro essa, depois essa, aí depois vem pra cá, depois esse. Esse aqui já é um modelo especial, inclusive o modelo que eu utilizei no meu AMD, ele veio com esse padrão de encaixe, mas não resfriava o suficiente. Então eu utilizei esse que tem uma maior dissipação, tem maior dissipador, um cooler maior também, só que você tem que ter espaço no seu gabinete para poder caber tudo isso, né? E ele também tem aquele encaixezinho, você encaixa primeiro esse lado e depois esse. Esse tubozinho de cobre leva o calor para essa parte e o vento passando por aqui vai refrigerar o processador. Esse é um modelo diferenciado. Tem outros modelos ainda especiais que utilizam uma dissipação externa, né? Esse aqui, ó, essa parte vai no processador, CPU vem aqui e ele tem uma tubulação para levar esse calor através de um gás ou através de líquido para uma parte externa. Então isso aqui você pode resfriar da forma externa, né? Tem outros modelos, mas isso aqui é até para placa de vídeo. Também tem uma dissipação diferente. Tem também essa parte para botar na CPU. Tem uns que o pessoal aproveita, né? Bota essa dissipação externa. E aqui que fica a CPU, né? E utiliza esse líquido, usa um líquido que também reage com a luz para deixar mais decorado. Mas todos eles, o que é importante é que eles atendam essa TDP, né? O Thermal Design Power. A gente até viu isso aqui na parte que a gente está fazendo orçamento de computadores. Então a gente tem que olhar, ver se ele atende. Se tiver lá uma dissipação de 100 watts no seu processador de calor, esse TDP tem que suportar esses 100 watts também, ou mais. Se ele conseguir mais, é até melhor. E algumas pessoas também levam em conta a questão do ruído, porque sempre que você bota um cooler maior, você também tem um ruído maior. Mas esses que fazem menos ruídos também tem um custo maior, né? Aqui eu mostrando como era o processador, o dissipadorzinho no processador normal, padrão, né? E esse aqui, como ficou no meu computador depois que eu botei o dissipador extra. Inclusive ele vem com a opção de você botar o cooler nesse sentido aqui, ou como eu instalei aqui, que é nesse sentido, né? Com o calor jogando para esse lado, até para proteger as memórias, né? Como a memória fica aqui, às vezes junto com o ar também vai alguma umidade. Então, para evitar que a umidade viesse para cá, para cima da memória, né? Nos outros dissipadores você não tem muito essa opção, né? Esse aqui só vai para baixo. Então, às vezes tem até alguns respingos de umidade, de maresia, e pega exatamente a placa de vídeo que fica aqui. A minha até eu perdi uma placa de vídeo por conta dessa umidade, né? O vento sendo jogado o tempo todo aqui para baixo, condensou alguma coisa aqui, essa umidade salgada oxidou a placa de vídeo. Então eu botei uma proteção plástica aqui, a placa de vídeo não é tão potente e não influencia no seu calor. E na mais nova aqui eu já botei nesse sentido, né? Lembrando que essa aqui é a parte de cima
Aqui é a parte de baixo, ó. Dá para até ver a placa de vídeo aqui com a capinha plástica. Mas aí já não tem mais esse problema porque a jogada de ar é para trás, né? Aqui é a parte de trás. Mostrando aqui, ó, um dissipador de um Intel, né, com os seus conectorzinhos. Esse aqui já é um AMD, aquele que eu mostrei lá da trava. Aqui é a trava. O AMD está aqui embaixo. Esse foi o original que veio no meu computador. Depois eu mudei para esse aqui. Esse com certeza não dava para esfriar. E outra coisa importante, fale mais para frente, mas é manter esses fios longe do dissipador. Deixar o mais espaçoso possível, mais aberto possível, para melhorar a circulação de ar. E também evitar que um fio engalhe aqui no cooler e possa travar ele. Então isso também é muito importante na montagem. Aí até dá um aspecto mais agradável, mais visual, né? Os modelos mais novos, inclusive, tem até a opção de você botar esses fios por trás desse suporte aqui da placa-mãe. Vamos ver aqui como a gente faz para trocar a pasta térmica. Às vezes a pasta térmica está tão ressecada que você tem dificuldade de tirar o dissipador. Ele praticamente cola aqui. Então você nunca pode usar pasta térmica condutiva elétrica. Ela tem que ser só condutiva térmica. Não pode ser condutiva elétrica, né? Então evite, tem umas com base de cobre, outras com base de prata, né? Outras com base de prata, então você evita esse tipo. Ele é utilizado para equipamentos de som, não para informática. Para você retirar, utiliza um cotonetezinho, um pedacinho de algodão ou até mesmo um papel toalha embebido em álcool isopropílico. Esse álcool isopropílico ele é 99, um pouquinho mais, né? Às vezes até 99,9 graus, então quase não tem água, ele seca bem rápido. E às vezes só a toalha seca já dá para limpar, né? Quando está muito duro mesmo, aí você tem que usar também uma espátula, né? Você tem que utilizar uma espátulazinha para poder remover a pasta antiga, né? Remove totalmente a pasta antiga para poder passar a nova. Se no dissipador também tiver poeira, então é remover a poeira, né? Aqui eu já tinha começado a remover a poeira. É interessante que esse dissipador até mostra um modelo que o núcleo é de cobre e a parte de fora, né? A parte aqui é de cobre, que é melhor condutor térmico que o alumínio, e aqui é o de alumínio, que também é um bom condutor térmico, né? Mas como ele tem um preço mais em conta, deixa ele na parte externa. Só que nesse caso aqui, ó, com essa poeira não passa, não circula o ar corretamente, então vai dificultar a ventilação. Inclusive no cooler desse com tanta poeira assim, reduz até a vida útil dele. Então sempre fizer uma manutenção, retirar toda essa poeira. Se tiver não muito ruim, você limpa só com pincel, mas se tiver nesse nível aqui, tem que desmontar. Tem que retirar o cooler com muito cuidado para não quebrar, que se quebrar ele não encaixa mais, e fazer essa limpeza corretamente. Para melhorar no resfriamento, às vezes é necessário instalar uma ventilação extra. Geralmente a primeira instalada é esse exaustorzinho aqui. Um ventilador, tipo um cooler, que ele retira o calor para a parte externa do gabinete. Geralmente ele pode vir com conector para ligar diretamente na fonte, né? Aquele conectorzinho padrão 4 pinos, usando só 2, ou pode vir com conectorzinho quadrado para ligar diretamente na placa-mãe. Então, por padrão, o primeiro coisa que eu tenho já é o da fonte. O da fonte puxa nesse sentido aqui. Eu estou falando além do processador, né, que faz parte do gabinete. Alguns têm um extra também aqui embaixo, que também joga o ar para dentro da fonte, né? Mas naturalmente o ar quente sobe e ele puxa aqui por essas brechinhas e joga. Resfria, tira o ar quente e resfria também a fonte. Então esse aqui é o primeiro. Quando ele não é suficiente, a gente instala um segundo, né? Esse aqui ou esse. Aí a partir do terceiro, não é ideal que você instale mais um exaustor, né? Que todos esses que retiram calor, a gente chama de exaustor.
Aí a partir disso aí a gente põe um ventilador. Então o terceiro caso aqui seria esse aqui, um que joga o ar para dentro. Então o ventilador é aquele que acrescenta ar. Para dentro do gabinete. Porque se você botar muitos deles retirando, começa a ser que essas brechinhas que tem na lateral do gabinete não são suficientes. Elas são até pequenas para evitar a passagem de poeira, embora não evita muito. Então a partir desse aqui, se ele não for suficiente, é que a gente acrescenta um outro exaustor. Esse aqui seria o quarto na ordem de instalação. Então aqui geraria uma corrente de ar por esse sentido e o processador fica por aqui, ajudaria a ventilar ele. Aqui eu mostro uma visão, né? Dá para você ter ideia dos exaustores e do ventilador. Aqui tem até espaço para mais um, que poderia até ajudar a refrigerar o HD. Inclusive, parafusar bem o HD nessa lateral também ajuda a dissipar calor. Isso aqui é metálico. Aqui eu mostro os dois modelos, ó. O que conecta diretamente na placa-mãe e o que conecta na fonte do computador. Tanto que ele conecta essa parte aqui na fonte e ele mantém o conector aberto, mas evitem usar isso aqui. Aqui já tem os fios finos, já fragiliza. Então, se eu tiver o conector, ele pode vir assim com esse nome: SHA-FAN, Power Fan, System Fan. Então esse nome pode ser diferente. CPU Fan também, Gabi Fan. Tudo isso são locais de conectar esse tipo de cooler aqui. É claro que o CPU esse é próprio para o processador, mas esse SHA-FAN, Power Fan, Sys-Fan são esses cooler extra, de ventilação extra. No cooler tem o desenho para saber que sentido o vento vai sair e que sentido a hélice vai girar. Esse aqui é o sentido do vento e aqui é o sentido da hélice. A hélice gira para esse sentido e o vento vai para esse sentido. Então a gente sabe se quer usar ele como exaustor ou o inverso, se quer usar ele como ventilador. Veja onde tem CPU, é onde eu conecto o do processador. Alguns modelos já tem os dois juntos, né? Então ó, tá aqui o nome SHA-FAN. Esse aqui é o SHA-FAN de chassi, de gabinete. E esse aqui de baixo é que é o CPU-FAN, que é o do processador. Então tem cuidado para não inverter. Algumas placas-mãe nem liga se estiver invertido. Esse aqui, ó, do sistema. Vou escrever o nome System, né? Que é o System Fan. Aqui, ó, também vem SHA-FAN. Esse aqui é o do processador, CPU-FAN. Então são os locais que a gente tem que saber onde liga. Se o cooler é do processador, nesse local, CPU. Se é o do chassi. Geralmente a gente nota a diferença porque esse aqui tem 4 pinos e o do gabinete só tem 3. Aqui, ó, do processador tem 4, só tem 3. Mas ficar atento a essa ligação. Mostrando aqui a conexão. Esse aqui é um dos conectores que às vezes o pessoal pega aquele conector do flop disk, que é um conectorzinho assim, com os 4 pinos, e você consegue um jeito aqui de botar 3 pinos e deixar um de fora. Mas se fizer isso aqui, queima a fonte, né? No mínimo a fonte, às vezes pode queimar até a placa-mãe. Então não conectar nada aqui. Aqui é uma saída de tensão. Aqui eu tenho 12 volts saindo para alimentar o cooler, né? Para alimentar o ventiladorzinho, o fan. E você não pode conectar outra coisa que entra tensão aqui, né? Então
Então, se não tem o cooler, deixa ele desconectado. Aqui, ó, formazinha correta de conectar, e tem o dentezinho já para não ter erro, né, nessa conexão. Vamos agora para a instalação das memórias. Primeiramente vamos identificar alguns dados na memória. Aqui eu tenho a marca, tamanho, tipo de memória. Nem todas vêm com esse adesivo identificando esses dados, né? Aqui é a velocidade, mas todas elas vêm com esse chanfrozinho aqui. Isso aqui é muito importante na hora da montagem, porque esse chanfro é quem vai dizer se o DDR1 se encaixa na placa-mãe para DDR1, e assim para DDR2 e assim para DDR3. Veja aqui na placa-mãe onde fica esse chanfro, tá vendo? Então cada DDR tem uma posição ligeiramente para a esquerda ou para a direita, dependendo do modelo, mas que só encaixa no seu específico tipo. Veja aqui o detalhe. Outro detalhe também é o valor da tensão de trabalho da memória, que também fica aqui escrito na placa-mãe. Então a gente tem DDR1 2,5, 1,8 para DDR2 e 1,5 para DDR3. A DDR4 é 1,2 volts. Sempre que você for instalar, preferir o socket 1, é utilizar o socket 1. Depois dele ocupado é que você usa o 2, depois o 3 e por aí vai. Tá? Geralmente o 1 é o que está mais próximo do processador. Aqui também, não sei se dá para identificar também, mas está o nome dos dois. Então esse faz referência a esse que está mais próximo e esse outro aqui faz referência ao outro. Aqui do mesmo jeito, ó. O 1 é esse e o 2 é o de baixo. Aqui com zoom também, ó. O 1 é o que está mais próximo, o 2 que está mais para lá. Não é proximidade do nome, não. É pela ordem que vem o nome, é a ordem que vem os slots. Então eu sempre preferi o 1, depois o 2, depois o 3, por aí vai. A não ser que você vá usar o Dual Channel, aí tem uma montagem específica, né? Durante a instalação, sempre pegado da forma correta, e na hora de conectar, você faz a pressão nos dois extremos, né? Você começa com isso aqui aberto e faz a pressão nos dois extremos. Então, naturalmente, eles vão fechar quando você fizer essa pressão. Mostrando também a sequência, que você aperta aqui, esse conectorzinho que está aberto vai fechar e vai vir exatamente para esse local. E de preferência fazer esse aperto ao mesmo tempo nos dois lados, né? Passando agora para as conexões no gabinete, né? Vamos falar agora do painel frontal. No painel frontal eu tenho umas USBs extra, né? Geralmente mais fácil uso do que você ir até atrás do gabinete para utilizar. Tem modelo que vem com 1, com 2, até com 4. Os modelos mais novos vêm também com a USB 3.0. Essa aqui, como é branquinha, é a normal, é a 2.0. Tem o LED, né, do Power, que é aquele quando você liga o computador ele vai acender. E tem o LED do HD, geralmente ele fica piscando quando o HD está em uso. Tem o botão do reset, geralmente é um botão um pouquinho mais difícil de acessar. E o botão do Power é um botão maior, mais visível. Então vamos ver onde é que a gente liga esse painel frontal, né? Que é o painel frontal porque ele fica na frente do gabinete, onde a gente faz a ligação dele dentro da placa-mãe. O ideal é que nessa parte da montagem você já tenha montado, né, o CPU, já tenha montado a memória, e aqui até os componentes IDE já estão montados, né? IDE aqui é o flop, mas esse aqui dá para montar depois. No meu caso eu prefiro montar esse aqui depois. Mas o painel frontal é bom montar ainda com a placa-mãe fora. Por quê? Às vezes você não enxerga. Ele fica aqui.
a nomenclatura, os números, as cores, fica tudo aqui, a identificação. Quando você bota lá dentro do gabinete, já fica mais difícil de visualizar. Então monta nesse momento, depois disso é que a gente vai para a parte de botar a placa-mãe no gabinete. Esses aqui são os principais pinos, né? Então esse aqui é o speaker, é um fonezinho que vai identificar alguns defeitos ou até mesmo para dizer se está tudo ok. Então, veja que esse aqui se refere à pinagem que está atrás e esse aqui de baixo é a que está mais na frente. Então o speaker vai nesse mais de trás. Ele tem mais e menos, né? O mais aqui o vermelho, o menos o preto. Mas se você botar ao contrário, esse aqui também funciona. Aqui eu tenho os dois que são bem importantes, que é o reset. Veja, o reset está aqui e o pino está aqui. E o power que está aqui, a nomenclatura, o power é esse branco com laranja. Ele até fala de uma polaridade aqui, mais e menos, mas o power e o reset não tem polaridade. Então se vocês botarem ele ao contrário também funciona. Diferente do HD LED. Ó, o HD LED é esse aqui. Esse que está aqui. O que está por trás não tem uso. Seria um LED de mensagem. Para outra função também. Mas raramente os gabinetes vêm com esse. Mas esse aqui do HD LED serve para quando o HD estiver funcionando. Então ele é o HD LED. Ele tem polaridade. O fio colorido, que é esse aqui, ó, ele é o mais. E esses fios brancos são os menos. Então eu tenho que botar nessa polaridade aqui. Dá pra ver que tem mais e menos. Se eu não botar na ordem, esse LED não acende. Então o HD LED tem polaridade. Outro que também tem polaridade é o Power LED. Não sei se dá pra ver aqui, ó, que são esses três aqui. Ele tem a opção tanto de você ligar com 2 pinos, como ligar os modos que tem 3 pinos, né? O Power LED. O Power LED também tem polaridade. Então você tem que botar na posição certa. Geralmente onde tem a marquinha aqui, tem uma marquinha na placa-mãe, é o negativo. E o fio colorido é que é o negativo. Aqui nesse outro modelo já tem, ó, esse fio colorido é o positivo e aqui é onde fica o Power LED, né? Tem 3 pinos. Aqui, ó, Power SW é de switch, né? Então é a chave, no caso dessa chave do Power. Esse aqui é o Reset Switch, não dá pra ver aqui, mas tem escrito atrás dele, né? Reset SW, que é a chavezinha do reset. Lembrando que as chaves não têm polaridade, mas os LED tem que obedecer a polaridade. É muito importante isso. Então, reset não tem polaridade, Power Switch não tem, o speaker tem, mas funciona sem, né? O IDE LED e o Power LED tem polaridade. Na dúvida, você usa o manual de instrução da placa-mãe. Nele tem mais informações, como montar. Alguns modelos de placa-mãe vem escrito na placa-mãe, como foi esse caso aqui que eu mostrei anterior. Outros modelos não tem. Então no manual da placa-mãe vai ter assim, eu dizendo onde fica o conector, e lá no manual vai ter dizendo Power LED, vai ser esse pino aqui e esse aqui. Geralmente tem esse espaçamento de 3 pinos. Então esse aqui é importante a polaridade. O IDE LED, que é a mesma coisa com HD LED. IDE LED e HD LED é a mesma coisa. Ele fica esses 2 pinozinhos aqui. E é importante a polaridade, né? O mais aqui. Esse mais é aqui. Já isso aqui, ó, ATX Power Switch, ou só Power Switch, ou só Power SW. Ele é o botão de ligar. O botão de ligar vai aqui. Inclusive, se você estiver ligando a placa-mãe só para fazer um teste e quiser encostar só uma chave de fenda entre esses 2 pinos, né, só encosta e ele liga. Mas você não mantém encostado não, dá só um cliquezinho e já liga. Então tem essa opção também. Aqui é o speaker.
né? Tem um positivo, mas se você inverter ele também funciona. E tem aqui o reset, que é outro que também não tem polaridade. Pode ver que o power switch e o reset switch não tem polaridade. Às vezes vem na placa-mãe, mas não importa a polaridade desses dois. Outro modelo, aqui ele já mostra o power LED, fica para cá. Isso aqui não dá para ver tão bem, mas é o HD LED, que seria esses dois aqui. Keylock, que é quando você tem uma chavezinha que se abrir o gabinete o computador não liga. Aqui acho que botaram o HD LED aqui. Esse aqui é o botão do power, o botão do reset. E o speaker, que o nome está aqui, na verdade ele fica por trás, né? Ele é esse aqui. Ele fica para cá. Então, dependendo do modelo da placa-mãe, pode vir ou não escrito na placa-mãe. Mas sempre vem no manual. Outro modelo aqui, novamente. Esse aqui mostra, está até conectado diferente, mas só para mostrar a vocês, ó. Esse tem até o mais aqui, desenhado na placa-mãe. Esse é o mais do reset, que não faz tanta diferença. Aqui é o power. Esse mais do HD, que é importante. E aqui é o speaker. Ó, o mais desenhado na placa-mãe. Então ajuda a montar alguns modelos, né? Aqui como são os fios, né? Esse é o fio do botãozinho do power. O botão do reset. O HD LED. Veja aqui, ó, sempre o colorido é o mais. O botão, o LED do power e o speaker. Nesses dois aqui eles usam branco, às vezes usam preto também, mas é mais comum usar branco para o negativo. E aqui tem as nomenclaturas. Isso dá para ver aqui, ó, o mais, indicando que o mais desse power fica para cá. Esse F painel vem de, né, front painel. Esse F. Feita a montagem, ó, conectado aqui todos os cabos. Isso é bom, melhor de se fazer fora. Eu uso a caixa aqui, mas o ideal é você usar aquela embalagem anti-estática aqui por baixo, né? Para proteger a placa-mãe. E depois você monta todos esses cabos que a gente pode ir para montagem da placa-mãe dentro, né? Mas antes disso a gente vai mostrar ainda as USBs, né? A USB frontal, são essas daqui. É muito importante você ter certeza que ela está montada corretamente, que eu já falei em outros vídeos que se você inverter o da alimentação, você pode queimar algum dispositivo. Se inverter o de dados, ele só não funciona, né? Inverter o de dados só não funciona, mas se inverter o de alimentação pode até queimar o dispositivo que você ligar, um pendrive, e olha lá a perda que é os dados, né? Então quando vem um conector único é bom, porque aí ele já vem com esse pinozinho tapado, que aí você não consegue conectar ele nessa outra ponta, né? Já tem esse pino do não conecta para poder você ter essa diferença, você só poder conectar de um jeito. Mas quando ele vem separado um a um, tem que ter mais cuidado, né? Esse aqui é o que vem ele prontinho, e aqui é o pinozinho que tem tampado, vem nesse canto. Esse aqui é mais um desses modelos. Esse é um modelo antigo que até era invertido. Um mais era aqui e outro mais era aqui. Esse modelo aqui está em desuso. Hoje em dia o mais é sempre para um lado só. Mas tem que ficar atento se pegar um computador antigo no manual da placa-mãe. Aqui, ó, as USB frontal. O pino mais sempre é onde tem essa marcaçãozinha aqui, ó, na placa-mãe. Então quer dizer que aqui é o mais. Marcação aqui na placa-mãe. Os mais são desse lado. O menos é do lado oposto. Esse ultra numa fileira sempre é não conecta, né? Não conecta. Então veja aqui, ó, mais VCC, menos data, né? Tanto aqui como aqui é menos data. Esse aqui é VCC, esses dois. Mais data, esses dois. E esse preto aqui é o GND. É o Terra. Esse último aqui é o NC, é um pinozinho que não conecta. Aqui nem pino tem. Vendo aqui, ó, VCC, menos data, mais data e ND.
Quando vem os 4 colados assim é um pouquinho mais fácil. Você só tem que ligar para botar esse aqui, aqui. Então automaticamente esse aqui já vai para cá e fica tudo na hora. Tem aqui a identificação do que é cada pino e como você montar. A USB 3.0, além de trazer mais velocidade, tem essa vantagem também. Quando vem elas no gabinete, o conector é desse tipo. Na placa-mãe o conector é assim, né? Aqui na placa-mãe. Então ele já tem esse dentezinho aqui, esse chanfro, para só encaixar nessa posição. Claro, se você forçar, for com ignorância, dá até para fazer o contrário, mas você vai sentir dificuldade, vai ver que o jeito de encaixar correto é fácil. Aí ele foi feito para facilitar a conexão. Tem os cabos mais grossos, com habilidade diferente, porque tem uma comunicação mais rápida a USB 3.0. Para encerrar essa primeira fase, a gente já montou tudo o que tem que montar na placa-mãe. Então a gente já botou o processador na placa-mãe, botou seus coolers, né? Junto com o dissipador, pasta térmica, a memória e o painel frontal. Terminando essa parte aqui, está na hora de fixar a placa-mãe no gabinete. Há quem monte diferente, há quem já comece fixando a placa-mãe no gabinete e depois vai montando essas coisas direto. Mas confesso a vocês que de tanto tempo ensinando e trabalhando, eu às vezes faço do outro jeito, mas esse aqui é o jeito mais fácil, mais livre de erro e mais fácil, principalmente para quem está aprendendo. Aqui eu tenho a identificação dos principais parafusos utilizados na montagem da placa-mãe. Esse parafusozinho, parafuso pequeno, tem uma pontinha aqui mais arredondada, é utilizada para prender os drives de CD ou DVD no gabinete, também utilizado antigamente nos drives de disquete. Esse aqui que tem uma rosca maior, geralmente é para prender o cooler no gabinete, tanto é usado na fonte como no gabinete mesmo, aqueles coolers que você vai prender no gabinete como exaustor. Então você usa esse tipo de parafuso. Esse aqui, que é um pouquinho mais comprido, mas com a rosca fina, é usado para prender a placa-mãe no gabinete. E um bem parecido com ele, só que um pouquinho menor, é muito utilizado para prender os HDs no gabinete. Esse tipo aqui, que é aquele lá que eu falei para você que ele é sextavado e dá para abrir tanto com a chave sextavada como com a Phillips, ele é utilizado para fechar o gabinete e para prender a fonte também no gabinete. E esse aqui são os espaçadores, né? Inclusive a gente tem que ter muito cuidado onde fica esse espaçador para não fazer corte na placa-mãe. Então ele, dependendo do modelo da placa-mãe, ele vai num arranjo diferente e ele fica na placa-mãe, e aqui vem o parafuso que vai prender a placa-mãe, né? Ele fica aqui no gabinete e aqui fica a placa-mãe desse lado de cá. Veja aqui, ó, os espaçadores. Tem vários furos, você vê que tem furos até quase que aleatório. Tem até alguns locais para você encaixar outros grampozinho desse, mas os principais estão aqui. É importante você colocar esses parafusos nesse modelo de placa-mãe, de gabinete, para apoiar o local que você vai fazer mais força na placa-mãe, né, que é o local da fonte, o local das memórias. E o que você tem que ter muito cuidado é isso. Por exemplo, aqui você vê que não tem nenhum furo nesse local e tem um aqui, então ele tem grande chance de estar fazendo corto na placa-mãe. Então chega aqui e retira esse. Quando você tem um gabinete desse tipo que não tem a opção de retirar, a solução é isolar, né? Passa aqui 2 ou 3 camadas de fita isolante e isolar, porque como isso aqui tudo é aterrado, né, todo o gabinete é aterrado, se ele encostar aqui no ponto que tem tensão, vai fazer aqui no mínimo curto na fonte e podendo chegar até um curto na placa-mãe. Esse aqui é outro detalhe interessante também, que é a saída para as placas de expansão. Então antigamente tinha esses espelhozinhos, né,
que você parafusava aqui, para tampar tudo isso. Não é bom deixar aberto, porque aí pode entrar inseto, algum bicho, é uma entrada de poeira. As mais novas vêm todo tampado e você abre ele, né? Semelhante àquele de botar o drive de CD, mexendo para um lado e para o outro, você abre só quando precisa. Geralmente esses dois de cima aqui para botar as placas de vídeo. Outra acessório interessante que vem com cada placa-mãe é o espelho, a moldura traseira, mas também às vezes chamado só de espelho. E ele tem uma posição adequada, tem uma posição certa que vai fazer o fechamento de acordo com a placa-mãe para aquele gabinete. Esse tamanho aqui é padrão do gabinete e esses furinhos é padrão dessa placa-mãe, a qual ele veio. Então você pega, né, o gabinete vem assim, aberto, né? Você vê, olha qual é a posição correta. Geralmente aqui é o mouse e teclado. Vem para esse lado e vai encaixando com cuidado, apertando de um lado do outro com muito cuidado, que essa parte aqui é muito cortante. E depois que ele está bem encaixado, ele fecha de todos os cantinhos, ele não cai mais, ele fica ali fixo. Para você tirar tem que dar um empurrão. E fica assim na parte traseira. Fecha tudo bonitinho. Os modelos mais novos hoje não tem mais essas figurinhas, não, é só cromado, ele todo fechado, mas dá um acabamentozinho legal para o gabinete. E quando você bota a placa-mãe fica aqui, ó. Idealzinho para todos os conectores, né, de acesso. A parte externa do gabinete com o seu devido furo. Para retirar o espelho, a gente empurra ele da parte externa para dentro, sempre com muito cuidado para não cortar os dedos, né? Essa parte é afiada. E para conectar, você vai empurrando de dentro para fora. Empurra um pouquinho no canto, no outro. Vai empurrando até sentir que ele está bem encaixado. Você escuta um cliquezinho quando ele encaixa perfeitamente e não cai. Encerrada a parte do espelho, é hora de fixar a placa-mãe no gabinete, né? Você já tem que saber quais são os furinhos, ou todos esses locais onde vai receber onde vão receber os parafusos. Tem aqui também. E tem que ter cuidado para não encostar nenhum na placa-mãe. Feito isso, você vai ali e testa, ver se está tudo ok, se você enxerga todos esses pontos. Encaixa aqui no espelho e é hora de aparafusar a placa-mãe. Ver se está tudo conectado atrás corretamente e parafusar. Para um perfeito alinhamento, o ideal é que você não dê o aperto final em cada parafuso que for botando. Você só bota o parafuso no local e vai dando um giro. E depois que todos estiverem no local é que você aperta um a um. De preferência aperta também naquela posição semelhante à do processador. Nessa parte aqui é muito útil uma ferramentazinha dessa para segurar os parafusos, mas que pode ser resolvido facilmente com a chave encostada no ímã, né? Então, se você tem a chave que ela encosta no ímã, ela fica imantada também, então ajuda você a pegar esses parafusos. Então ajuda também você, quando vai encostando a chave no local, o parafuso permanecer aqui pronto para ser encaixado. Nos gabinetes mais antigos a gente tinha esse ímã. Hoje em dia a gente tem até o ímã de um HD velho para fazer essa imantação da chave. Então ajuda já quando você baixa a chave o parafuso não cair antes. E vejam, primeiro você faz isso aqui, deixa o parafuso desse jeito em todos os locais e por último é que você vem apertando. Aí se a placa-mãe tiver aqui, digamos, 6 parafusos, você aperta numa ordezinha também em X. Aí esses últimos é que você bota em linha mesmo. Mas aperta nessa ordem que ajuda também a fechar melhor. Às vezes quando você já aperta até o fim e tenta ir num sentido circular, os últimos não encaixam, a placa fica um pouco fora do lugar. Então encerra aqui essa parte de montagem. No próximo vídeo eu mostro como montar os periféricos internos do gabinete.